Oi, pessoal, voltamos de novo agora para falar de uma coisa completamente diferente das correções, que é o PET 300. Esse vídeo tá aqui para te dar algumas dicas e para te inspirar na hora de você for escrever a sua carta. Então, primeiro nós vamos estudar um pouquinho do que é uma carta. Uma carta, como a carta que o Harry Potter recebeu quando ele foi chamado para a escola de magia. Toda carta tem uma estrutura específica. Tem um vocativo, uma saudação, tem um corpo. Nesse corpo de texto está escrito o assunto para que essa carta foi direcionada. Ao final, há uma despedida e, por fim, a assinatura de quem mandou essa carta. Há algumas regrinhas que podem ser mudadas na hora de posicionar cada uma dessas partes da carta. Geralmente, a saudação fica à esquerda, o assunto fica centralizado, a despedida centralizada ou à esquerda e a assinatura centralizada. Isso é mais ou menos como é a estrutura do gênero textual carta. Mas o PET traz pedindo uma outra estrutura e você precisa seguir ela. Esse texto que está aí do lado é o que veio como sugestão. E aí as regrinhas da carta. Primeiro, tem que ter um local e a data. Segundo, logo abaixo, na linha de baixo, tem que estar escrito um vocativo, que tem que estar logo abaixo. Por baixo, no primeiro parágrafo do assunto, é para ser feita uma introdução com o seu nome, o nome da escola, e aí você pode colocar, se você quiser ou não, alguma coisa sobre a sua vida, um hobby, alguma coisa assim. Mas essa parte, esse terceiro parágrafo, ele é opcional. Depois vem a parte mais maior, o desenvolvimento mesmo da carta. É aí que você deve falar e expressar o que você considera como o estado de Minas Gerais para você. E aí você tem que colocar as suas experiências. Depois, essas experiências, elas têm que estar dentro desse quadro aí, ó, de um desses temas. Não pode sair disso, mas isso é muito amplo. Bom, depois você deve escrever uma conclusão com uma saudação. Então, conclusão é assim: espero que você tenha gostado, como está escrito no modelo, ou foi bom falar com você, ou venha me visitar, coisas desse tipo. No final, uma saudação, como está um abraço, e por fim, a assinatura. Todos esses itens são obrigatórios. Aí, por que o nosso vídeo quer te inspirar? Quer te inspirar principalmente no item 2 e no item 4. Para quem que você vai mandar essa carta e principalmente sobre o que você pode falar. Então, continue aí para a gente poder pensar junto. Então, primeiro, nós vamos pensar para quem você pode mandar essa carta. Primeiro, a gente pega o molde que veio lá no PET, né? Primeira coisa, você pode mandar para alguém, um amigo, um colega, um primo distante, ou você simplesmente pode imaginar uma pessoa comum para você enviar. Não se esqueça que depois tem um parágrafo explicando quem você é, com seu nome e tudo. E lembrar que, ao mandar para alguém, a linguagem é informal. Então vai estar: Oi, Ana, querido João, olá, Antônio. E o final, a saudação final, a despedida, ela é informal. Um abraço apertado, coisas desse tipo. Outro exemplo que você pode mandar é para uma autoridade. Quem sabe mandar a carta para o governador, não é verdade? Aí, a sua carta tem que ser num tom formal. Aí tá lá um excelentíssimo senhor governador, vossa senhoria, vossa excelência. E aí, no final, a sua saudação tem que ser também bem formal. Bom, vamos continuar. Você pode mandar para um personagem histórico, já pensou? Você pode mandar para Tiradentes, por exemplo, ou para Juscelino Kubitschek, para Chica da Silva, para Carolina de Jesus ou para Guimarães Rosa. Já que não está dizendo para quem pode mandar, você pode mandar para quem você quiser, inclusive para um personagem histórico que não está mais vivo. Bom, nesse caso, você pode usar uma linguagem mais formal ou mais informal, né? E no final, colocar uma linguagem também formal ou informal, não muito.
Você pode pensar também em enviar para um artista, como Milton Nascimento, que é mineiro, e outros artistas ou personalidades que são mineiros, como a Isis Valverde, o padre Fábio de Mello, Samuel Rosa, a Adélia Prado. Bom, aí nesse caso você manda querida Iris, caro senhor Milton, cara Adélia, e no final uma saudação que pode ser formal ou informal. Bom, pensado então, para quem você vai mandar a carta, você tem que pensar sobre o que escrever. Pensando que você tem que falar sobre você e que tem que usar um dos itens desse quadro. Então vamos pensar juntos, de acordo com os temas que foram colocados e para quem você está mandando a carta, o que, que você pode falar. São algumas sugestões. Você pode escrever o que você quiser, você pode colocar da forma que você quiser. São só sugestões mesmo para te inspirar. Bom, enviando então para um colega, um amigo, quando você for falar da arte barroca, você pode contar um detalhe de uma obra barroca ou falar de um artista barroco. Ao falar do artesanato, você pode falar do artesanato da região ou de alguma coisa que é produzido por alguém que você conhece. Talvez o seu pai ou sua mãe trabalhem com artesanato e você pode contar isso na carta. Bom, se você for falar de cultura, você pode escrever sobre os músicos mineiros que você gosta, ou você pode escrever também outras coisas da nossa cultura, como, por exemplo, o nosso jeito de falar, o nosso sotaque, que é bem característico. Se você for falar da gastronomia, você pode falar sobre a comida mineira, o que você gosta, como que esse prato que você gosta é feito. Ou você pode, no final da sua carta, convidar uma pessoa para o lanche ou para um almoço que use esse prato que você falou sobre ele. Sua região produz alguma coisa? Claro que produz. O que ela produz? A sua família está se envolvida com esse tipo de produção? Você pode falar sobre isso, sobre a produção de gado ou a produção de outra coisa, fábricas e coisas do tipo. Toda cidade tem uma história. E com certeza você vai achar a história da sua cidade bem legal, porque a gente nunca imagina que a cidade que a gente está agora passou por tudo. Você já leu sobre autores mineiros? Você gostou dessa leitura? Você pode escrever sobre essa história, ou você pode contar um pouco da história da sua cidade quando você se apresentar. Bom, você já participou ou participe de alguma celebração religiosa? Aí tem celebrações dentro de uma gama enorme de religiões. Você pode falar desde participação na Folia de Reis, ou da participação num evento de coroação na semana, no mês de maio. Você pode falar também sobre a participação dentro de procissões ou de construindo tapetes no dia de Corpus Christi. Tem muita coisa para falar. Pense em algo que você já viveu que você possa falar sobre ele. Bom, as paisagens de Minas são fantásticas. Na sua cidade tem alguma que é mais legal? Tem alguma paisagem que você acha bacana? Já pensou em falar da paisagem da sua janela? Então, tem alguma coisa mais bonita? Uma gruta, uma lagoa, um rio? Você pode falar sobre isso, convidar a pessoa para conhecer, por exemplo. As cidades mineiras são muitas, né? E elas são muito especiais. E toda cidade tem um lugarzinho bem especial. Pensa qual que é o lugar na sua cidade, descreva esse lugar e convide a pessoa para conhecer. Por fim, você pode falar de algum mineiro famoso da sua cidade, por exemplo, do trabalho dele ou do trabalho de um mineiro famoso que você conheça. Bom, agora, se você for mandar para uma autoridade, além de tudo aquilo que a gente falou antes, você pode falar também, relacionar a sua vivência com a dessa autoridade. Por exemplo, o governador foi por algum motivo na sua cidade. Você pode escrever para ele sobre isso e aproveitar para falar sobre a cidade, para falar sobre a produção da cidade, ou um lugar que ele foi, que você acha legal, ou convidar ele e falar: ah, esse lugar você não foi. Essa carta você também pode cobrar providências. Por exemplo, um monumento que está caindo ou um rio que está poluído, você pode usar a sua carta para contar a importância desse monumento, que monumento é esse, que rio é esse, e dizer por que ele deve ser preservado. Se você está falando com um personagem histórico, aí você tem que usar muito a sua imaginação. E é bem legal pensar nisso. Bom, pense. O detalhe dessa carta é contar como a vida mudou. Por exemplo,
o Tiradentes. Você pode contar para ele que ele ganhou uma estátua. E aí você pode contar como é essa estátua ou coisas do tipo. Outro exemplo, você pode contar para o JK como que estão as estradas da sua região, já que ele foi um grande incentivador do uso dos automóveis. Você pode contar para Carolina de Jesus sobre o que você acha da obra dela, se você já tiver lido a obra dela, né? E se você escolheu mandar para um artista? Bom, se você decidiu mandar para um artista, eu consigo pensar em 3 assuntos, talvez você pense em mais. Primeiro você pode falar o que você acha do trabalho dele e o que o trabalho dele tem a ver com Minas Gerais. Depois, você pode contar uma experiência sua que inclui esse artista. Por exemplo, uma música que é importante para você, mas lembrando que isso deve ser relacionado com o tema de Minas Gerais. Então, uma música, por exemplo, que você acha que representa Minas. Você pode fazer uma relação entre vocês. Por exemplo, você pode dizer que você quer ser como ele por algum motivo, seja por causa da música dele, seja por causa do trabalho dele, seja por causa de como ele é, ou talvez vocês estão da mesma região, e aí você pode contar para ele que você também é da mesma região que ele e aproveitar para falar sobre a região. Bom, apesar dessa atividade ser difícil, vai exigir muito, é a primeira atividade que o PET traz que quer saber sobre você. É a primeira atividade que você é o centro, que você é o sujeito, a pessoa que vai construir. Então a gente tem que tomar isso como importante e aproveitar essa oportunidade. Aqui eu deixei algumas dicas essenciais para sua carta. Primeiro, escrever ela num ambiente calmo, para que ninguém te atrapalhe na hora da escrita. Depois, escolher um tema que você acha realmente legal e estudar sobre ele. Eu vou fazer algumas coisas sobre o tema para ajudar vocês. E vocês, quem quiser, pode me mandar um e-mail que eu mando esse material também, essas imagens. Você é mineiro, você precisa se reconhecer como mineiro. E a sua carta precisa deixar isso claro. O que essa cidade tem de mineiro, que você vive, que mostra o tanto que você é mineiro. Faça sua carta primeiro em um rascunho e depois passe ela para uma folha. Porque aí você vai vendo o que você acertou, o que você errou, se a carta ficou legal, se ela não ficou. Capriche na letra, porque senão nem dá pra gente entender o que você escreveu. Preste atenção nas regras de ortografia e de gramática. Peça ajuda se precisar. Se você não souber direito o que fazer, tá sem ideia, mas é importante fazer. Não só porque conta com a sua carga horária, mas principalmente porque é o único momento que você está sendo levado a ser criativo, a apresentar quem você é. Então, seja criativo, você tem muito potencial, você consegue. Então, é isso. Abraço.